A igreja continua ao longo desses domingos, estamos no terceiro domingo da Páscoa, repercutindo a grande notícia da nossa fé. Cristo ressuscitou. São diversos quadros que a Sagrada Escritura e que a igreja, através da Sagrada Escritura e da liturgia, vai nos apresentando para recordar esta realidade fundante da nossa fé. A nossa fé cristã nasce do anúncio da ressurreição de Jesus. Porque a ressurreição de Jesus é como que o carimbo, o atestado de validade de tudo que Jesus ensinou, pregou, fez entre nós. E hoje, este quadro muito conhecido e seguramente muitas vezes meditado, e também retratado na arte ao longo dos séculos, que é o encontro de Jesus com os discípulos de Emaús, com dois discípulos, um deles com nome e outro sem nome. Se nós tomamos o texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver que a Sagrada Escritura fala que um dos discípulos se chamava Cleofas, né? E o outro não se fala nada. De alguma maneira, este outro discípulo que caminha nesse caminho em direção a Emaús é cada um de nós. Por isso o evangelista não quis nominar o outro discípulo. Ele quer que cada um de nós se coloque no lugar do outro e se faça companheiro de caminho de Jesus, que faça esse caminho para aprender de Jesus. E este caminho é o primeiro indicativo a respeito do qual eu queria refletir com vocês, irmãos e irmãs. O caminho que fazem esses dois discípulos, Cleofas e eu, cada um de nós se coloca aí. É um caminho que vai de Jerusalém até Emaús. Jerusalém era a cidade santa, a cidade onde Jesus tinha ensinado a esses dois discípulos e onde esses dois discípulos tinham feito a experiência de Jesus. Com a morte de Jesus, esses discípulos que moravam em Emaús, uma cidade perto de Jerusalém, abandonam Jerusalém, porque Jesus havia morrido, e as suas esperanças também haviam morrido com a morte de Jesus. E Jerusalém já não tem mais sentido na vida deles. E eles começam a fazer o retorno para o seu antigo lar, para retomar a sua vida, aquilo que eles faziam, aquilo que eles pensavam, aquilo que eles sonhavam antes de encontrar Jesus em Jerusalém. Acontece conosco muitas vezes também. Quantas vezes não existe em nós a tentação de abandonar a nossa paróquia, né? Diante de uma, não digo a nossa aqui, né? Que é muito especial. Mas, também, né? Pode ser. Mas, em geral, né? Abandonar a nossa paróquia por uma desilusão, uma situação que nos causa desconforto, abandonar o nosso grupo, o nosso movimento, a nossa família, às vezes. Um desafio tremendo, né? Às vezes a gente se desilude, marido com a mulher, mulher com o marido, o pai com o filho, filho com a... né? E a tentação de deixar esse lugar, onde a gente comprometeu a própria vida, para voltar, apagar aquelas experiências e voltar a ter uma vida diferente. Era esse trajeto que estavam fazendo esses dois discípulos de Emaús. Um trajeto não só exterior, né, físico, um caminho de Jerusalém até Emaús,
mas um caminho interior também. Mais doloroso e mais custoso ainda. Mas eles estavam fazendo porque eles estavam desiludidos com Jesus, porque Jesus já havia morrido fazia 3 dias, já não tinha mais esperança. E aí acontece algo. Jesus se coloca ao lado deles, começa a conversar com eles, e eles invertem o caminho. Se nós refletimos, olhamos no texto do Evangelho, depois em casa, nós vamos ver que depois do encontro com Jesus, eles começam a voltar para Jerusalém. Jesus reacende no coração deles este calor, esta alegria, esse sentido em relação a tudo que eles tinham vivido lá em Jerusalém. Nós precisamos disso também, desse encontro com Jesus, quando começa o nosso entusiasmo, o nosso idealismo, a nossa alegria começa a morrer na nossa família, na nossa paróquia, no nosso movimento, nas coisas que nós fazemos. Quando essa alegria começa a morrer, nós precisamos encontrar a Jesus, porque Ele dá sentido e nos faz ver com novos olhos a nossa Jerusalém. E cada um de nós pode colocar o nome, Qual é a minha Jerusalém? Este lugar onde eu comprometi a minha vida. Agora, a segunda reflexão. O que aconteceu nesse caminho que fez com que esses discípulos tivessem experimentado este novo sentido das suas vidas? Como Jesus se portou com eles para poder fazer com que eles vissem aquilo que eles estavam abandonando e readquirir o sentido da própria vida. Qual foi o caminho que Jesus seguiu com eles? O que Jesus fez? E isso é muito importante. Nós podemos refletir a partir do texto também da Sagrada Escritura. O Evangelho nos fala que Jesus se colocou do lado deles, perguntou sobre o que eles estavam falando e escutou. Escutou. É uma palavra que existe no dicionário, mas que na prática da nossa vida atual está meio esquecida. Jesus escutou as queixas daqueles 2 discípulos, as desilusões, as tristezas, a história cumprida, porque depois o Evangelho fala que quando eles terminaram de falar, já estava ficando noite. Jesus escutou, deixou que eles tirassem para fora todas as suas inquietações, todas as suas preocupações, todos os seus problemas. E só depois que eles falaram tudo o que eles precisavam falar, é que Jesus começou a falar e começou a ensinar-lhes a partir das preocupações deles, a partir dos sonhos deles, da realidade deles. É assim que atua Jesus nas nossas vidas, e é assim que Ele nos convida a cada um de nós a atuarmos também em relação aos nossos irmãos. Saber escutar. Quando alguém está perto de nós, tem uma dificuldade, um problema, a nossa tendência primeira é falar, dar respostas, tentar solucionar o problema da pessoa, e às vezes não escutamos. Queremos tirar a dor, o sofrimento daquela pessoa, mas não escutamos. E Jesus usa um caminho diferente. Ele escuta e acompanha esse trajeto interior de cada um e vai ajudando a eles mesmos a ir encontrando as respostas, as soluções para a própria vida. Jesus escuta
todo o tempo que é necessário escutar. E nos convida a fazer isso também, em relação a uns com os outros. Na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, nos nossos grupos, movimentos. O Senhor nos convida a ter esta atitude de escuta, para poder verdadeiramente ajudar as pessoas e conduzir as pessoas ao caminho da fé, do crescimento, da transformação. Foi essa capacidade de escutar que Jesus teve em relação a esses discípulos que possibilitou este verdadeiro encontro entre eles e Jesus. Jesus conectou perfeitamente com a necessidade daqueles homens a partir deste momento de escuta. Jesus não chegou com uma resposta pronta para eles. Queridos irmãos e irmãs, como é importante isso na nossa vida. Em todas as dimensões da nossa vida. Se nós queremos conectar verdadeiramente com a pessoa que está ao nosso lado, que caminha conosco na vida, nós temos que desenvolver essa capacidade de escutar. Que custa, que é difícil. Jesus tinha todas as respostas, Ele era Deus. Tinha todas as soluções. Ele era o ressuscitado, o Deus vivo. Mas mesmo assim, Ele teve a paciência de escutar, para conectar verdadeiramente com aqueles homens, com o coração, com a necessidade daqueles homens. Aprendamos de Jesus. Que as nossas comunidades cristãs, que a nossa paróquia, que os nossos movimentos, que as nossas famílias sejam lugares de escuta. Nós sejamos capazes de escutar uns aos outros. Que a nossa manifestação de amor àqueles que estão próximos de nós se concretize nessa disposição para escutar. E aí sim, a partir da escuta, uma escuta cheia de bondade, cheia de interesse pelo outro, ajudar a cada um dos nossos irmãos a construir a vida nova que cada um de nós sempre necessita construir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.